Muito bem, nós estamos já ao vivo aqui na Praça do Maracanã, na cidade de Amargosa. Aqui nós recebemos nesse momento o cadeirante Fernando Lourenço. Ele que vai falar um pouco de acessibilidade, principalmente na cidade de Amargosa, as ruas de Amargosa nas quais ele percorre todos os dias, né? E vai falar um pouco das dificuldades dele estar andando nas ruas de Amargosa, praças e assim sucessivamente. Fernando, seja bem-vindo à Criativa mais uma vez. Muito obrigado, Ivanilson, por essa oportunidade de estar aqui na Criativa, podendo falar de um assunto tão importante que é a acessibilidade e falar um pouco também das ruas de Amargosa, dos passeios, dos locais públicos que a gente tem que, no dia a dia, estar percorrendo, estando nesses lugares e encontra uma série de dificuldades para acessar esses lugares, que seria assim, que a gente fosse ao pé da letra, como a lei pede e manda, deveria estar tudo adaptado, mas infelizmente as coisas não sempre ocorrem como a gente quer, as coisas infelizmente é do jeito que são, mas a gente como pessoas que pensamos positivo, queremos ver uma cidade melhor, uma cidade inclusa para todos. E a gente pensa positivo, não só pensa como tenta botar essas coisas em prática. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Criativa por isso. Fernando, a cidade de Amargosa é uma cidade conhecida por ter belas praças. São várias praças que atendem os turistas e a própria população. No caso aqui da Praça do Maracanã e as outras praças também de Amargosa, elas estão adaptadas, estão preparadas para receber vocês com deficiência? Oi, Ivanilson, eu queria te dizer que as que estão adaptadas, elas têm assim, que eu posso dizer semi-adaptada, tem umas rampas aqui, outra não, e a gente ainda encontra praças que não tem nada. Um exemplo aqui da praça ali do Correio, ela tem uma pracinha, foi colocado rampas em todos os sentidos, essa daqui também, mas são as pequenas praças, mas quando a gente vai para uma praça como a Lourival Montes, que é a Praça do Jardim, a Praça do Bosque, a gente vê que tem já uma dificuldade maior na questão das rampas. E falar em acessibilidade não é só de rampa, a gente precisa também pensar nas pessoas com deficiência visual, a gente precisa pensar nas pessoas com deficiência auditiva, e esses equipamentos muito menos oferecem essa acessibilidade para essas pessoas. De exemplo, a gente não tem caixa eletrônico aqui em Braille. Não sei se em outras cidades tem, mas a gente não tem. Telefone público uma altura para mim, não temos. Banheiro nessas praças, nenhuma tem. E quando a gente recorre a um órgão público, a gente só vai encontrar, no exemplo, um posto de saúde, que possa ter um banheiro adaptado ou semi-adaptado. Ele não está aberto ali no dia de domingo, no feriado, dia da festa. E para a gente chegar, a gente cadeirante, deficiente, chegar até essas praças, a gente precisa percorrer o caminho de casa, dos bairros até o centro da cidade, que também a acessibilidade é uma negação. Aqui eu não quero citar nome de prefeitos ou de partidos políticos para assim, a gente elogiar um e deixar de elogiar o outro. Então as pessoas podem acabar se ofendendo por esse motivo. Por isso que eu dei essa guinada em tentar não tocar nesse assunto. Mas tiveram sim pessoas que se dedicaram um pouco mais a trazer praças com mais acessibilidade e outras não. E essas pessoas todo mundo sabe quem são, justamente eu não vou citar esses nomes aqui. Mas o despertar por uma Amargosa com mais acessibilidade, eu e outros amigos, a gente vem buscando há muito tempo, fizemos movimentos e estamos aí. A gente não parou,
Enfim, quem tem um sonho, o sonho nunca morre e a gente precisa, não só é só sonho, é questão de querer mesmo. E estou disposto a você fazer mais perguntas. Pois é, tem mais perguntas sim, porque não só em locais públicos não tem adaptação para vocês que são deficientes, mas também locais privados, locais, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, não estão adaptados também, os banheiros inclusive, eu quero dizer. Principalmente vocês precisam mais no banheiro, ou até sentar numa mesa adaptada, né, para vocês deficientes. Os estabelecimentos comerciais também não estão preparados para receberem vocês que têm deficiências. É verdade, Vanilson. Você tocou no ponto que me recordo muito. Quando eu chego naqueles lugares que tem os balcões altos, e que mal a pessoa que está do outro lado consegue me ver. De eu chegar e chamar, e às vezes é quem está aí, aquela dificuldade para compreender que tem uma pessoa ali, tenho que bater palmas, ou pedir a outra pessoa e todo mundo fica meio que sem jeito. Segundo as leis da acessibilidade, os locais que não têm acessibilidade são obrigação do estabelecimento, das pessoas que estão ali, funcionários ou donos, prestar auxílio. Mas esses auxílios às vezes, não vou dizer que é discriminoso, mas ele deixa um pouco a desejar, porque a gente que quer comprar em uma loja tem que ser atendido no passeio. Não é só constrangedor, como é perigoso. Tem que abrir a carteira no meio da rua para pagar. Isso é uma questão perigosa. E estabelecimentos públicos também, sem banheiro. A gente tem exemplo aqui da prefeitura, do fórum, onde a parte onde se realizava casamentos, não sei se é onde realiza audiências, não tem um elevador que foi reformado. Eu me pergunto, cadê as autoridades? A gente tem uma promotoria onde o promotor só precisaria dar uma canetada para ser ali a ser adaptado. Ele tem poder para embargar obras por aí e tudo. E por que ele não tem o necessário a usar aquele ambiente e o torna acessível? E da mesma forma eu falo da prefeitura, do fórum, ali estão as autoridades. Todos os dias encontram ali as autoridades que poderia e pode modificar essa realidade. Eles não fazem. Aí, com relação aos estabelecimentos comerciais, na questão de banheiros, ainda está em construção ainda, mas fiquei muito alegre com o que está sendo implantado ali, e da forma que as coisas estão sendo direcionadas. As partes que eu vi já estão prontas, com banheiro adaptado, pias e até mesmo locais onde vai ser instalados elevadores e assim por diante. Eu fico muito alegre quando eu vejo um local a ser construído, se pensar na rampa, na pista tátil, me deixa muito satisfeito que a gente vive em uma cidade para todos. Infelizmente, nem todos conseguem usufruir desses equipamentos, desses locais. Pois é, Fernando, a gente está falando de adaptação nos espaços públicos e privados, mas com relação à população, o cidadão amargosense, o cidadão brasileiro de modo geral, ele está preparado a ajudar vocês cadeirantes, vocês deficientes físicos? Eles são educados para ajudar na hora que vocês mais precisam? Oi, Vanilson, eu costumo dizer que todos estão educados para isso, porque a deficiência, ela não está só em uma pessoa isolada, em uma família. A deficiência física, visual, ela veio para todos. Quem é que não tem um primo, um parente, um tio que é deficiente ou que se tornou deficiente? Eu mesmo tenho osteogênese imperfeita, doença dos ossos de vidro, ou também conhecida como síndrome dos ossos de vidro, a qual eu já quebrei muitos ossos.
E por isso tive muitas deformidades e hoje, e desde pequeno sou cadeirante, mas hoje mais dependente ainda da cadeira de rodas. E sempre eu consigo, sempre eu digo isso, todos têm que se adequar à deficiência, porque todos vão ser. Parece que se ninguém me compreendeu ainda, eu vou explicar. A velhice ela vem para todos e junto com a velhice vem a deficiência. E a velhice ela não é nada mais, nada menos do que a deficiência em seu corpo. Ela chega para todo mundo. Quem não quiser passar por isso vai ter que adiantar o lado, ou seja, vai ter que morrer mais cedo, porque a velhice ela não vai poupar ninguém de enxergar menos, andar menos, ou até de ter que usar cadeira de rodas, muletas, óculos. E tudo isso eu costumo dizer que é... Agora, com a relação da cultura, do povo de Amargosa, eu costumo dizer que Amargosa é uma cidade de um povo muito bom, um povo muito acolhedor. Mas isso não é uma via de regra que serve para todos. É claro que tem aquele apressadinho que quer colocar a moto pela faixa de pedestre para chegar mais cedo, aquele que mal despercebido ou um pouco despercebido bota o carro em cima da rampa, poucas que tem, mas coloca. Mas eu acho que isso a gente ainda consegue levar com uma boa conversa. Esse é um canal para a gente estar espalhando essa notícia, pedir para que essas pessoas visualizem quando for estacionar a moto, o carro, o caminhão, aonde está sendo parado, se ali não é uma rampa, se não está obstruindo o passeio para uma pessoa passar quando abre o portão, ou quando vai instalar o portão para abrir para fora ou para dentro, quando vai reformar a sua casa e reformar a sua calçada ou construí-la mesmo, quando está colocando o entulho, a sua areia para fazer sua construção, que não está impedindo a passagem dos pedestres, porque todos necessitam de caminho para passar, mas as pessoas com deficiência, ele não tem como subir degraus, se for degraus altos, pior ainda, e a questão de passeios com piso liso, tudo isso a gente tenta abordar. É claro que o nosso momento não é tão grande, mas a gente tenta conversar isso com amigos e repassando, fazendo aquele trabalho de formiguinha para as outras pessoas, até porque todos vão usar a cidade na juventude, na velhice, e todos têm filhos e vão ter, e deficiente se torna às vezes num acidente, não que eu queira isso para ninguém, mas infelizmente tenho muitos amigos que se tornaram deficientes depois de viver muito, e assim, é uma realidade que a gente vive hoje. O trânsito tem causado muitas mortes e tem causado também muitas deficiências. E essas também, vários problemas de sim, saúde, né? sim. A questão do AVC, muito bem colocado, e das amputações das pessoas com diabetes, que às vezes chega a ter que amputar pernas e pés. E a gente tem todo esse processo. Tá aí, portanto, Fernando Lourenço, um belo exemplo de que a Amargosa e o Brasil precisa ser mais acessível e igualitário. É preciso viver para todos, não para si. É preciso a gente se preocupar mais com o outro também, mesmo com a deficiência, mesmo com a diferença. Esse é o exemplo que o cadeirante Fernando Lourenço traz para a gente, uma reflexão que a gente precisa ser melhor, pensando não só em si, mas pensando também no outro. Tá bom, Fernando? Obrigado. Que Deus abençoe. Bom, Por nada. que você continue tendo as dificuldades e enfrentando e conseguindo superá-las, né? Esse nosso propósito também desejando para você. Um abração e conte sempre com a Criativa Online. Muito obrigado, Ivanilson, foi muito bem colocado. Há uma frase que diz que o cidadão, quando ele pensa muito em si, ele acaba esquecendo do outro. E ele se torna muito orgulhoso. Isso foi muito bem colocado na sua fala. A gente deve sim não se colocar no lugar do outro, mas pensar como os outros pensam, olhar como os outros olham e viver como todos vivem. Muito obrigado, Criativa. Agradecemos de coração a todos que estão ouvindo essa mensagem. E mais uma vez estou aqui
a dispor da Criativa. Obrigado aí, portanto. Valeu, Fernando. Fernando Lourenço, cadeirante de Amargosa. Forte abraço a todos aí assistindo a Criativa Online ao vivo. Fernando Lourenço, estaremos sempre à disposição. Boa tarde a todos e até a próxima live. Um abraço, amigo internauta.